Boa noite, igreja. Boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, amém? Tu, esse tu somos nós, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. E desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela que há em Cristo Jesus. As nossas crianças de hoje, elas podem ter isso cravado no coração. Desde a infância, elas estão ali recebendo a palavra, sendo ministradas pelos professores. Desde a infância elas têm essa palavra. Nós não. Eu não nasci na igreja. Eu nasci no mundão. O mundão que me ensinou. Agora o que acontece? Eu estou sendo desconstruído pelo que eu fui ensinado. É difícil. Você recebe uma coisa no mundo e essa coisa arraiga no seu íntimo que ela não quer descolar. É igual quando a gente estava viajando, o cara colou um polvo, né, no seu ombro. E quem disse que ele queria sair? Ele queria sair? Ele grudou com as pernas dele ali, e o cara teve que puxar. É assim as coisas do mundo. Elas grudam e não quer sair. Mas as nossas crianças estão sendo ensinadas. Mas nós temos esse privilégio também, de estar sendo ensinados. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Escritura aqui, ela toda, seja a palavra boa, doce, ou amarga, ou difícil, ou aquela que bate nas costas e arde, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender. Nós hoje aqui vamos ser repreendidos, nós hoje aqui vamos ser ensinados, nós hoje aqui o Senhor vai nos instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Quero iniciar o nosso culto hoje dizendo aqui: cuide. Você, eu, nós, cuidamos muito da nossa mente. Aprenda mais de Deus. Procure mais a palavra de Deus, procure mais aprender de Deus. Porque o diabo, ele age primeiramente na nossa mente. O diabo é sujo. Ele soca dardo. Vai lá, dardo. E ele ganha território. Ele ganha muito território na nossa mente. Ganha, não adianta falar que ninguém é o Mr. M, não, que ganha território. O diabo é sujo, é astuto. Ele ganha legalidade para entrar e fazer um rombo na nossa vida, na área financeira, na área sentimental. Casamentos são destruídos por causa de mente. Por causa da mente. Eu decido não lutar mais pelo meu casamento. Eu decido não fazer o que está na palavra de Deus, que é perdoar, que é lá conversar, não dormir com o problema, não dormir brigado com a esposa ou a esposa com o marido, coisa que a gente não faz. 3 horas da manhã, ela fala, você não vai dormir, nós vai conversar. Você não vai dormir, é isso que ela fala. Quando ela fala, a gente vai conversar, 3 horas da manhã. Então, não vamos dormir brigados, não vamos. E aí onde casamentos são destruídos por isso. Não vá dormir sem resolver. Sem dar um beijinho de boa noite, falar, eu te amo. Brigou, mas aqui, tem aliança. E a nossa terceira dobra é Deus, é Jesus. Casamentos são destruídos porque não buscam o Senhor
e deram ouvidos a Satanás. Ouvido. Nossa mente, nosso intelecto, nossas vontades, tudo, nosso raciocínio, nosso pensar, a mente, está ligada à nossa alma. E o que vai morar com o Senhor? A nossa alma. O espírito já é do Senhor, nosso corpo vai apodrecer, nosso corpo vai para a terra vai comer, mas a nossa alma. E Deus não está em busca do seu pensamento, Deus não está em busca da sua vontade, Deus não está em busca do que você acha. O reino do céu não é conquistado por achismo, não é conquistado por inteligência, porque se fosse assim, os homens mais inteligentes já teriam porta aberta direto para o céu. Não tem. Não seja inteligente o suficiente de achar que a sua inteligência vai reinar. Não vai. É a vida com Deus. É a vida com Deus e não o raciocínio. O raciocínio lógico. E é a fé naquilo que a gente não vê. A gente não vê, mas a gente crê. É isso que vai nos levar a morar com Deus. Mas temos que tomar providências. Não fala assim, mas inteligência. Mas a pessoa tem que ser inteligente. Porque se ela não for inteligente, o diabo na primeira passa a perna e ela cai. Seja mais inteligente que o diabo. O diabo é inteligente? Mas ele foi burro o suficiente que ele caiu. E a gente tem que ser inteligente para não cair igual ele. E subir. Temos que tomar providências para que Satanás não controle o nosso modo de pensar. Ele ataca muito esse modo de pensar, ataca muito esse modo de pensar, modo de agir. As pessoas não querem ser dominadas pelo Espírito Santo. É difícil, é dolorido você estar lá submisso a alguém, submisso ao Espírito Santo. Você acha que é fácil? O Espírito Santo fala, vai por aqui. Não, eu quero ir por aqui. O Espírito Santo fala, para. Não, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero agir. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas, elas querem fazer rápido. Imagina o quanto dolorido foi para o pastor esperar todos esses anos para agora estar com o carro, andando de a pé. Quantas vezes eu via ele indo para o mercado, lá com a sacolinha de mercado. Você acha que não é dolorido para um homem, pai de família? Você acha que é fácil? Não é fácil. As pessoas querem buscar o rápido. E ele não, ele esperou. Nós também, quantas coisas nós queremos para ontem. Mas o Espírito Santo fala, espera, não é agora. E é no pensamento do homem que Satanás ataca primeiro. Desde o início, lá no jardim do Éden. O que aconteceu? O diabo foi lá, a serpente foi lá, tititi na orelha da Eva. Tititi, olha lá, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha lá, ó, no ouvido. E do ouvido não vai direto para o coração, do ouvido passa pela mente, os neurônios, ó, atualiza muito rápido e vai. Primeiro ele lança em nossa mente uma sugestão, que geralmente é uma dúvida em relação a Deus. É uma dúvida. Se não rechaçarmos ou rejeitarmos tal sugestão de Satanás, ele reforça, aí você fala, não, é Deus falando. Nossa, olha a confirmação, é Deus falando, vem mais uma. Ele reforça com outra sugestão. E assim ele vai fazendo sucessivamente, até que consegue o que ele pretende. O que ele pretende? Matar, roubar, destruir, te passar a perna e te derrubar. E eu quero frisar uma importante notícia. Muitas das vezes Satanás nos vê com o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé? Sem a Lu falar, sem o Denis falar. O que serve o escudo da fé? Para resistir os dardos inflamados do inimigo. E ele nos vê com o escudo da fé. Ele nos vê. Aí o que ele faz? O que o diabo faz? Ele joga um dardo no irmão do lado. Ele joga um dardo no seu irmão, na sua mãe, no seu pai,
no seu esposo, na sua esposa, no seu amigo, no seu colega de trabalho, no seu patrão. Ele lança um dardo, e esse dardo faz efeito. E aí ele chega em você. Você está aqui, ó, com o escudo defendendo o diabo, e por trás vem seu irmão, ó, tititi, 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 e mete a faca nas suas costas. E essa faca não é para sangrar, ela é só para um dardinho de nada. Dardinho de nada. Dardinho de nada. Uma formiguinha que foi lá, mordeu, você só deu uma coçadinha. Nada mais. Aí vem outro, você está aqui, firme e forte com o escudo da fé. Aí vem outro e tipo, tititi, tititi, e aí? Aí você, opa, começa a baixar o escudo. Aí começa a dar ouvido. Quando você já viu, já foi. O diabo já te derrubou. Ele tem bilhões, trilhões, infinitas artimanhas para te derrubar. Ele não cansa, ele não dorme. É dia e noite. Ele não desiste jamais. Ele lança os dardos, dúvidas, questionamentos, modo de pensar nos amigos, parceiros de trabalho, filhos, esposas, em quem ele quiser, em quem dá brecha, em quem dá ouvidos para Satanás. Em quem dá ouvidos para Satanás? Ele vai e lança. Porque a serpente não foi direto em Adão. Quero te perguntar, por que a serpente não foi direto em Adão? O mesmo do escudo da fé. Por quê? Porque a serpente foi na Eva. Porque se ele fosse em Adão, o Adão não é o cabeça? Se ele corta a cabeça, o corpo todinho caía. Por que ele não foi? Porque se ele fosse em Adão, Adão, a primeira coisa que ia lá, já dava uma paulada na cabeça da cobra. Sai daqui, Satanás. Oxe, cobra não fala? Toma, pá. E aí ele foi na Eva. E a Eva foi, deu ouvido e pá. Mas eu quero dizer o quê? Não é porque a Eva é mulher ou Adão é homem, não quero dizer este mérito de homem ou mulher. Porque tem muito homem que só não caiu ainda porque tem mulher que ora, que paga o preço. Tem muita mulher nas famílias que está lá, ó, que mantém a casa erguida de oração. Tem muitos homens frouxos. Tem muito homem frouxo que se o Satanás aparecer, ele corre. A primeira coisa é correr. Tem, claro que tem. Mas Satanás, ele agiu lá no jardim do Éden, agiu na Eva. A Eva foi, chegou no Adão. O Adão estava lá tete a tete com o Senhor. Estava de boa, estava protegido com o escudo, mas ele chegou na Eva, foi lá. É assim que ele faz hoje. Se ele não chega em nós, cara a cara, tete a tete com a gente, ele vai chegar em alguém do lado. Ele vai chegar em alguém que a gente conhece, alguém que a gente confia, alguém que a gente tem uma estimativa, um prazer nessa pessoa. Ele vai chegar. A Bíblia nos mostra como o diabo ataca. Aqui, ó, do começo ao fim, ela mostra como o diabo ataca, como o diabo é astuto, o que ele faz, como ele entra, como ele faz tudo. A Bíblia mostra. Mas ela também nos ensina a se proteger dessas situações. O pessoal, povo do passado, passou. E eles nos ensinou, deixou um manual para a gente não passar. A gente tem que aprender com o que eles fizeram para a gente não fazer o que muitos caíram. Muitos caíram. Muitas pessoas de Deus caíram, se arrependeram, pediram perdão. Se a gente tem que fazer, não cair. Para não ter que se arrepender, não ter que pedir perdão, passa para frente. Pula essa etapa de se arrepender e pedir perdão. Pequei perdão, pequei perdão, pequei perdão. Passa, pula, passa para algo melhor. O apóstolo Pedro nos diz, em 1 Pedro 5, vamos abrir. Simples, é tão simples. Faça o que está escrito. Você não precisa decifrar nada, já está até em português aqui, não está nem em hebraico. Não precisa nem do tradutor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça,
que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todos sempre. Amém. O que a gente tem que fazer? Estar debaixo da potente mão do Senhor, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é soberano. Não foi dito na pregação passada, não há nada mais, a Lucilene disse, não há nada mais que a gente tem que se preocupar, já foi pago lá naquela cruz, nós estamos vivos hoje por causa disso, nós estamos aqui por causa disso, já foi pago, não há nada pior na nossa vida do que já aconteceu naquela cruz, ninguém aqui está morto, ninguém aqui vai para uma cruz, estamos vivos, então o que a gente tem que simplesmente fazer? Unicamente estar debaixo da potente mão de Deus, humilhar nele, por ele, para ele são todas as coisas. Esse para ele são todas as coisas, inclui eu, você, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, todas as coisas é para ele. Amém? O apóstolo Tiago afirma em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que a gente tem que fazer? Sujeitar. Ouça a palavra, aprenda sobre a palavra, sujeite e resista ao diabo. O diabo está lá, o diabo está aqui, o diabo está no ouvido, toda hora. Quando você ouve uma coisa dessa, você fala, opa, sai daqui, Satanás. Não é para mim. Amém? Satanás, ele tem bilhões, infinitas maneiras de pensar, de agir, de mudar a nossa rota, a nossa trajetória. Você acha que ele não é capaz de mudar a nossa trajetória? Claro que é. Só na mente, ó, ele não faz nem força. Ele só chega na nossa orelha, vamos mudar de igreja. Essa igreja aqui está ruim, vamos lá para outra lá. A outra tem fundo preto, ninguém nem vê nós. Vamos para outra. O som da outra é melhor, a poltrona do outro é mais gostosa. E aí? Vamos mudar de serviço, vamos mudar de emprego, vamos mudar de... Ele fala, todo momento, todo tempo, você está dormindo, ele está lançando. Esses dias eu acordei, um forró na minha cabeça, eu falei, mas sai daqui, diabo, um forrozinho, lá daquele tempo, do tempo do porque eu era jovem, forró na minha cabeça, eu dormindo, acordei com forró, falei, epa, sai daqui, diabo. E outra, na área que ele mais usa, você já ouviu de carta marcada? Satanás tem carta marcada também. Esse é aquele que cai nessa carta marcada dele. A carta que ele mais usa para ganhar mente, para ganhar coração, para ganhar pessoas. Se chama enfermidade e finanças. Duas coisas. Duas coisinhas simples, básicas. A pessoa está lá em casa, pronta para ir no culto, um culto abençoado, que ele vai receber lá aquilo que o Senhor tem para entregar para ele, ele espirra. Ih, estou gripado, não vou no culto. Não vou no culto, porque se eu for no culto é perigoso eu passar gripe para todo mundo. Quem que lançou esse... Você acha que foi ele que pensou por si só? Ah, não vou no culto? Quando que um crente de verdade, um cristão de verdade fala, não vou no culto por causa de uma gripe? Quando que ele vai falar isso? Nunca. Não tem. Na época da pandemia, época do 2019, qual que era a palavra que a gente tinha? 2020. Que a gente tinha? Qual que era a palavra? Alguém lembra? Alguém lembra? Estar junto. Se um estava com Covid, todo mundo estava com Covid, todo mundo reunido no nome do Senhor, e ninguém morreu, nenhum dos nossos morreu, nenhum. Meu sogro, que é o mais velhinho lá, capengou, mas não morreu. E aí, por quê? Porque a gente estava lá, ó, ouvindo o que o Espírito Santo estava mandando, esteja junto. Um é forte, mas um monte é mais forte ainda. Então a gente tem que estar junto. E aí o diabo lança essa setinha, não, está resfriado. E aí, esse resfriado, no povo de antigamente, igual a minha mãe, a Lucilene, ela é testemunha viva.
Minha mãe, se a Helena dá um espirro, menino, cuidado, cuidado, porque lá não sei na onde a menina morreu porque estava resfriada. Já o negócio dela já é morrer por causa de um resfriado. É ou não é, nega? Tudo para ela é um mundo. Ah, a Helena está com febre, cuidado que está tendo uma epidemia e um surto que a enfermeira falou para outra enfermeira que está morrendo um monte de criança por causa de febre. É desse jeito. Então, se a gente der ouvido a essas coisas, se perdeu, caiu. Não, minha filha tá boa, não tem nada. Eu tô bom, eu tô só espirrando que eu cheirei poeira ali, pronto, o nariz tá ardendo. Não tem, o diabo não pode agir. É difícil, a gente pode estar, é igual a Priscila, olha o caso mais sério, a Priscila, ela não está aqui. Não está aqui, ela decidiu não dar ouvido ao que as outras pessoas diziam. Ela decidiu ouvir o que o profeta falava. Você está curada, você está curada, você está curada. Você passou por isso, é só um aprendizado, você está curada. E aí, ela não está aqui? Quantas outras pessoas pegam a mesma coisa e... Já Elvis, está lá, pulou. E aí? É o Espírito Santo ou é o diabo? Você tem que dar ouvido a um dos dois. Amém? Finanças. Olha que coisa boa. Finanças, dinheiro. Dinheiro é um caso sério. Dinheiro é aquilo que entra no coração e é problema. Aí a gente marca uma comunhão. Ah, eu não vou na comunhão porque eu não tenho dinheiro. Ah, não vou na comunhão porque o que as outras pessoas vão pensar de mim? Porque eu não tenho 10, 15 reais, 20 reais para ajudar a comprar os trem. Ah, eu não vou porque o que os outros vão pensar de mim? Quantas vezes a gente até fala, não é por causa de dinheiro que você vai deixar de estar junto, reunido. Não é por causa de dinheiro. Que seja 100 reais, 200 reais, você não vai deixar de estar junto por causa de dinheiro. A gente fala, mas tem pessoas que dão ouvido. Tem pessoas que falam, não vou, eu decidi, não vou fazer outra coisa. É o Satanás na mente. É o Satanás Sempre quando eu era criança, eu ouvia meu pai falar, é o Satanás da Bolívia. Falar, é o Satanás mesmo da Bolívia, que age na sua mente, age no seu coração, age no seu intelecto. É o Satanás da Bolívia, não tem. E ele ataca de uma forma tão sutil, que muitas das vezes o ataque dele é gostoso. É algo que você estava esperando, algo que você estava desejando. Ele vai lá e fala, nossa, eu queria isso aqui. O Satanás vai lá, ó, aqui, ó, dá para você fazer isso aqui para conquistar isso aqui. Cara, eu tenho uns 3 meses, 4 meses. Eu vou dar até um breve testemunho aqui. 4 meses. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu dividia meus cartões. Eu dividia a conta de energia. Aí vinha a fatura do cartão. Eu dividia de novo a fatura do cartão já dividida. Aí dividia a energia com outra dívida. E aí ia. Aí apareceu até empréstimo de 10 mil. Pega um empréstimo aqui, ó, tá liberado, 10 mil na sua conta para você pegar. Olha aqui, Satanás, sai daqui, chifrudo. Não vou. Ah, não, até o Luciano falou, pega um empréstimo que a gente divide, paga tudo, fica com um só. Não vou, não peguei. Aí foi, mês passado eu consegui, aí foi indo, que esse mês consegui. Aí tô de boa. Agora já quitei minhas dívidas, só tem as desse mês. Os meses tudo já dividido, já quitei tudo. O que acontece? Espera no Senhor, busque Ele. E Ele vai fazer, Ele vai te compensar. Não troque o certo pelo duvidoso. Não troque o certo pelo duvidoso. Jamais. E Ele ataca de uma forma tão sutil que chegamos a considerar que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que é Deus falando. É Deus falando comigo. Olha, Deus foi lá e até usou o irmão do lado para falar comigo. Olha, o diabo é sujo. E muitas das vezes suas sugestões maliciosas são eficazes. Ele dá uma sugestão e muitas pessoas caem na sugestão dele.
Muitas pessoas caem. Por que você acha que tem muitas igrejas com fundo preto, que a igreja é toda preta, com show de LED aqui na frente? Foi o Espírito Santo que falou? Sabe, se na Bíblia diz que não foi o Espírito Santo, quem foi? Você acha que o homem por si só tem essa capacidade? O homem tem a capacidade de ouvir, ou o Espírito Santo ou o diabo. Você tem dois caminhos, ou o diabo ou Deus. Então você não tem a sua inteligência suficiente para falar, eu. Não. Os homens mais inteligentes do mundo foram o que foram por quê? Ou receberam de um lado ou receberam de outro. Não, do Espírito, o Deus fala na palavra, ninguém é capaz de nada se do céu não foi entregado. Olha lá Pilatos crucificando o Jesus Cristo lá. Ai, você não é o rei, não sei o que, não sei o que. Não. Você só pode ter alguma coisa se do céu foi entregado. Ou da esquerda, né? E o apóstolo Paulo adverte em 2 Coríntios 11, 3, 14, 11, versículo 3. Eu vou ler para vocês. Olha que trem é doido. 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 3. Mas, o que ele fala? É para a gente hoje. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade da pureza que há em Cristo. Se ele está falando, eu temo, que assim, ele está falando para alguém, para os ímpios do mundão, é para os crentes, é para a igreja, eu temo que assim como a serpente enganou, ele engane vocês, ele me engane, ele tem essa astúcia de enganar. Aí lá no 14 diz assim, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se ele tem esse poder de se transformar, de se disfarçar em anjo de luz, o que ele não pode fazer? A gente olhar e falar, nossa, esse anjo de 2,5 metros aqui, as asas aqui, batendo aqui, soprando fogo. Tá difícil? Tá. Tá difícil? Tá. Tá cansado? Tá. Tá sobrecarregado? Tá. Mas não deixe o diabo colocar esse pensamento em vosso coração. Que o peso, a dificuldade, o cansaço é por causa da obra. É por causa da igreja. É por causa dos cultos que demoram. É por causa que tem reunião com o pastor. É por causa que chega num sábado, você queria ir lá, o pastor chama para reunião. É num sábado que a gente ia lá com a família, tem taça e harpa. E aí? Não adianta deixar o inimigo colocar isso no coração de vocês, que não é. Não é por causa da obra do Senhor. Jesus nos disse em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se ele diz que vai aliviar, por que você vai procurar alívio em outro lugar? Por que você vai procurar alívio numa festinha familiar? Sendo que tem um culto para você vir e você prefere ir lá. Tem um culto para você estar, você prefere um churrasco. Tem um culto para você adorar ao Senhor e você vai lá dançar a festa junina, gospel, festa... Tem tudo agora hoje. Quentão sem álcool. Vamos pular a quadrilha do Senhor. E aí? Se você decidir no seu coração trocar um culto de adoração ao Senhor por qualquer outra coisa no mundo, você pode saber, na hora que você trocar, você vai se lembrar para sempre dessas palavras. O diabo me ganhou. O diabo ganhou nessa batalha. O diabo ganhou. Eu perdi. E se arrependa, porque foi gostoso? Foi maravilhoso lá? Foi, só carne de primeira? Foi, mas o diabo te ganhou, porque você deixou de estar na casa do Senhor. Não troque nada. Quantas vezes o pastor já ministrou aqui?
nesta hora da palavra, não tem mais nada importante na sua vida do que ouvir o que Deus tem para falar para a sua vida. Não tem. Esquece o mundo lá fora, esquece a preocupação, esquece a dificuldade, esquece a conta que tem para pagar amanhã. Vai cortar a energia? Vai daí. Eu estou aqui para adorar o Senhor. Quantas vezes você tem que entrar aqui e desligar a mente do mundo para ouvir o que o Senhor tem para falar? Amém? Tem alguém vivo aí? Amém. Há pessoas que não sabem distinguir. Há pessoas que não sabem distinguir entre as sugestões maliciosas de Satanás e a voz do Espírito Santo. Nos nossos corações, a voz do Espírito Santo vem como uma suave convicção e tende a persistir, mostrar, confirmar. Você fala assim, não, não é, ele vai te confirma. Vem cá, não é, ele vai te confirma, te guia, te mostra como chegar, como fazer, ele te confirma em tudo. Amém? E Satanás vem com ideias e pensamentos soltos, formentações confusas e duvidosas. E tudo que ele quer é causar confusão. Tudo que ele quer é causar confusão. Você com o irmão, você com o pastor, você com a família, você com a esposa, você com tudo. Satanás é sacana. Ele é sujo. Ele é sujo. Vou falar para vocês. Ele tenta de todas as formas. Ele não cansa. Ele já é perdido. Ele já não tem o que fazer. Mas quanto mais ele conseguir arrebanhar para levar, ele vai levar. Ele fala, eu estou no inferno, mas não vou sozinho, não vou ficar sozinho. Eu vou levar um monte aqui para brincar comigo. Eu não quero brincar sozinho, eu e meus diabinhos. Eu quero brincar com um monte. Que abandonou um monte de crente ainda. Porque o mundo já é dele. Ele quer brincar com um monte de crente. E eu quero que vocês abram Hebreus 8, a partir do verso 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente. Se a lei do Senhor está na sua mente, não tem espaço para nada mais. E em seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Amém? Por isso que eu iniciei dizendo, cuida da sua mente. Cuida da sua mente. Você sabia que você cuidando da sua mente, aprendendo do Senhor, você tem uma vida saudável, uma vida tranquila, uma vida sem preocupação e uma vida sem ansiedade. Porque lança sobre ele toda ansiedade, sobre toda dúvida, sobre todo questionamento, sobre toda dificuldade, lança sobre ele. Se você tem isso na mente, como que você vai criar uma ansiedade? Como que você vai pegar uma ansiedade? Doença do século aí. Como? Você está com a mente em Cristo. Cristo não vai deixar você pegar ansiedade. Não vai. E ele diz, cada um vai dizer, nós conhecemos ao Senhor. Cada um vai dizer, não é cada um, você conhece ao Senhor? Você conhece o Senhor? Você já viu o Senhor? Não, nós conhecemos o Senhor, porque ele diz, todos, do maior ao menor, do menor ao maior, conhecem. Vamos lá, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, até difícil de falar, 5, a partir do versículo 17. Que diz aí? Se você está orando, você está orando com o que na mente? É para quem que você está orando? O que você está fazendo quando você está falando? Porque antes de você falar, a mente já triturou, ela processou. Milésimo de segundo. Você não fala sem a mente comandar. Se a mente parar, você não fala.
Você é um mudo. A mente, primeiro ela calcula para você falar. Aí fala assim, eu falei sem pensar. Mas a mente já calculou e já lançou. É questão de milésimo de segundo. Orai sem cessar, sem cessar. Em tudo dai graças. Você vai dar graça ao diabo? Você vai dar graça ao inimigo? Então você está dando graça para quem? Para o Senhor. E se você está dando graça ao Senhor, você está pensando em quem? No Senhor. A sua mente está focada em quem? No Senhor. Não é na dificuldade, é no Senhor. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é conosco, não é convosco. É nós. Não extinguais o Espírito. Não extinguais o Espírito. É igual, foi anteontem que a gente estava até conversando com o Francisco e a Sandra. A Sandra lá, quietinha ali. Amor, lá atrás não tem ninguém. Quem que estava falando com ela, se não é o próprio Espírito Santo olhando, falando, não tem ninguém lá atrás, na intercessão, vamos lá para trás. O Espírito Santo falando com ela. Então não extinguais o Espírito. Se é para você falar alguma coisa, fale. Se é para você fazer alguma coisa, faça. Não deixe o Espírito Santo enfraquecer na sua vida e dar lugar ao diabo, dar ao Satanás ser forte na sua vida. Não extinguais o Espírito. Não deixa ninguém roubar isso de você. Porque se não é o diabo, é alguém sendo usado pelo diabo. É alguém sendo ministrado pelo diabo. Não desprezes as profecias. Quantas profecias está sendo dita aqui, ó? Ano profético das bem-aventuranças. Ano profético das bem-aventuranças. Os anos atrás, os anos que a gente tinha, que a gente ia receber, que a gente ia ganhar. Tudo foi ministrado, tudo foi realizado. Ano profético das bem-aventuranças. Estamos aqui, somos bem-aventurados. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor como nosso Deus, nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador. Amém? Não despreza as profecias, mas ponde em tudo à prova, porque o tanto de profeta aí que tem nos YouTube aí, também, falar para você, cada profecia, manda R$100 aí que eu te dou uma profetada. Mas ponde tudo à prova. Retende o que é bom, abstende-vos de toda a espécie do mal. Tem profecia do mal, claro que tem. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e a vossa alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Corpo, alma, espírito, corpo e alma. O espírito é do Senhor. O corpo vai perder. A alma. Eu estou falando da alma. Eu estou falando de algo ligado, grudado intimamente com a alma. É a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Porque nada chega ao nosso coração sem primeiro passar pelos nossos olhos. E quem que comanda os nossos olhos é a nossa mente. Se os nossos olhos viu, já era. Então não deixe, igual eu falei no início, não deixe Satanás ministrar nos teus ouvidos para corromper a sua alma. Porque o que ele mais quer é corromper as igrejas, corromper a liderança, corromper, dividir. Quando ele divide uma igreja, teve algo que ele fez para corromper, corroer o elo. Porque nós somos um elo aqui. Nós temos aliança um com o outro. Se houve uma quebra de aliança, em algum ponto o diabo corroeu. O diabo é o famoso ferrugem. O famoso ferrugem. Você acha que a ferrugem ela chega de uma hora para outra? Não, é uma bolinha ali que vai crescendo, corroeu. E não há nada que possa fazer. Você tem que ir lá tratar, lixar, passar fundo, pintar de novo. É o que o Senhor faz com a gente. Se a gente decidir tratar, decidir ser tratado, ministrado, decidir ser repreendido pelo Senhor, porque fizemos algo errado, fizemos algo mal, que não agrada os olhos do Senhor. O que a gente tem que fazer? Se submeter, se humilhar debaixo da potente mão de Deus.
E no devido tempo, a igreja não tem promessa? A igreja tem promessa de ter sede própria, a igreja tem promessa de ter, onde estão os cultos online, está chegando, vai ter uma geração eleita. No devido tempo, Ele nos exaltará, Ele exaltará a geração eleita. Para quê? Para ninguém fale que foi o braço do homem, foi a força, foi o dinheiro. Eu vou investir na igreja, porque a igreja é algo rentável, algo que dá muito dinheiro. Hoje, se você vê muitas igrejas, é coisas milionárias, tosqueando a lã das ovelhas, em vez de tirar só o carrapicho, não, tosqueia, deixa no frio, não dá nem um cobertor de lã. Tosqueia, tira lã e depois não dá um cobertor de lã, morre de frio. Então é isso que está acontecendo hoje. Isso que está acontecendo hoje. Queira ou não queira, mas é verdade. Muitos ministérios grandes, gigantescos, acontece isso. Acontece. A gente vê na internet, a gente vê aí nas mídias. O que eu quero deixar? Essa palavra. Para que a gente busque mais intensamente o Senhor. Para que a gente busque. Não cesse de orar, não cesse de jejuar, não cesse de buscar, não cesse de clamar, não cesse de ir lá ouvir uns louvores. Esse dia, a Luciane, o louvor que a gente ministrou a dança aqui, meu Deus do céu, uma semana grudou aqui, que não, eu trabalhando lá, amarrando fio lá, e o trem na minha cabeça. E qual que é melhor? Um ministério de louvor na mente, ou forró? Eu acordei de madrugada. Então, busque. É ruim, você está lá trabalhando. Eu trabalho numa rede de lojas que é o dia inteiro ouvindo as músicas do mundo, e só a música do mundo mesmo, porcaria. O dia inteiro. Mas eu decido estar com o ministério lá na mente, lá ouvindo aquela música que a gente dançou aqui. Que a gente nem ensaiou, foi na hora, chegou aqui, a Luciane só escreveu o que eu tinha que fazer, eu fiz, ela fez e pronto. Ela ensaiou, não. Então o que é? Espírito Santo. Você acha que eu queria? Mas nem, eu falei, não vou. Ela falou, você vai, porque é o Espírito Santo falando. Não vou. Vai, você vai. Aí eu falei, então vamos. E aí, vamos. E aí? Então vamos. Vamos ficar de pé?